A galera tá fazendo um apelo forte aí pra tu tirar o boné, cara. Não vou tirar, não vou Tá tirar. impossível. Não Os vou caras tão tirar, porque... desesperados aí fazendo pra tu tirar o mas boné, tira o é boné, tira o boné. trairagem. Fala galera, tudo bem? Sou eu, a Careca de novo aí. Sentiu o clima, né? Sentiu o clima da segunda parte da entrevista com o Yuri, já tá no canal. E você, claro, vai acompanhar tudo aí, né? E nessa segunda parte o Yuri fala muito aí de quem ajudou ele na subida dele pro profissional, né? Quem são os jogadores que mais ajudaram ele. O Yuri fala também do momento na Ponte Preta, de como foi a chegada, de como parou antes da pandemia. O Yuri fala do treinador dos treinadores que ajudaram muito ele. Ele fala por que ele saiu do Figueirense e voltou para o Botafogo, né? Ao contrário do que muitos diziam, ele esclarece por quê. E fala também da passagem dele por outros clubes, entre outras coisas muito bacanas na entrevista. Você não pode perder. Tem essa trollagem aí também que foi sensacional, que a galera, os jogadores do Botafogo entraram na live dele aí pra dar uma zoada e ficou muito bacana. A gente riu bastante, então vale a pena. Mas antes disso, deixa teu like aí no canal, compartilha, ativa o sininho, comenta, ajuda o trabalho do amigo a crescer, que o trabalho é de qualidade. Valeu, larga o dedo no like aí. Tamo junto, solta o vídeo. Quando tu subiu base pro Profi, você não ficou muito tempo no Profi do Botafogo assim que você subiu. Mas quem foi o cara, quem era, tinha alguma referência ali que mais te dava um apoio, mais te chamava para trocar uma ideia? Sempre tem um padrinho, né? Quando tu sobe, geralmente a galera da base fica mais junto, mas sempre tem um ou outro ali do profissional que chama para trocar uma ideia, para dar um acolhimento. Tu teve algum desses no Botafogo? Na época que eu subi, eu lembro que quem conversava muito comigo assim era o Carly e o Diogo. O Diogo Barbosa conversava muito comigo assim. E o Carly sempre conversou, desde que a gente subiu até o dia que eu fui embora. Ele sempre falou pra caramba. Mas o Diogo também O falava cara só muito. tem cara, o cara só tem cara de mal, né? Só tem cara mas ele é super gente boa assim É, com a galera mas, da base, né? Todo nossa, mundo sempre fala a bem gente. dele. É, eu peguei também o Montijo. Nossa, cara espetacular também. Falava, dava muito conselho pra gente. O que eu lembro é esse. Montijo dava muito conselho, o Carlos falava também. Acho que foi que eu lembro, só esse mesmo que falava assim, que dava conselho pra gente. Fala um pouquinho agora das tuas passagens aí entre Botafogo, tu foi Criciúma, Santa Cruz, Figueirense. No Figueirense, inclusive, tu começou bem demais, né? Já chegou na tua estreia, já chegou metendo gol. Quando tu meteu o gol, você do Botafogo falou já, caraca, volta pra cá, sei o quê. Você acha que faltou alguma coisa em algum desses clubes aí ou não? No Figueirense, por exemplo, você falou que tinha opção de renovação, mas o Barroca te chamou, mas chegou a pensar em alguma vez, em uma dessas passagens, você ter uma sequência maior, ela ficar por lá mesmo? Não, acho que assim, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Se eu fosse de ficar, eu ia ficar. Eu acho muito assim, porque eu fui para Santa Cruz e tive minha sequência. Gostei muito de lá. Eu era um cara que tinha acabado de subir do profissional pro profissional, então era tudo novo para mim. Todo jogo, era tudo novo. Então eu não estava muito acostumado com aquilo. Talvez se eu fosse um pouco mais velho, talvez, um pouco mais velho assim, um pouco mais experiente, tivesse mais tempo profissional, poderia ter dado um pouco mais certo. Não que eu tenha dado, eu joguei. É porque o time quando lá tinha um problema de salário, então o pessoal não estava muito. Aí o time acabou sendo rebaixado, então quando o time é rebaixado, sobra para todo mundo, né? Eu creio que se o time tivesse brigado um pouco lá em cima, ia ser um pouco melhor, né? Mas lá foi muito bom. Sim, depois do Figueirense eu comecei bem, como tu falou, fiz gol e tal. Só que de repente eu fui pro banco. Eu não sei por que até hoje. Porque eu fazia gol, fiz gol, tava dando assistência e fui pro banco. É o que eu falei, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Porque eu fui pro banco lá e o Barroca moral me chamou. Talvez se eu tivesse fazendo gol lá, tivesse lá,
não ia dar para eu voltar porque o contrato podia ser renovado. E de repente eu não ia ter a chance que eu tive aqui, a visibilidade que eu tive aqui. Então é o que eu falo, Deus sabe de tudo, Deus prepara tudo do jeito certo. Então aconteceu do jeito que tinha acontecido. Eu não me arrependo de nada, de ter ido, de ter voltado. Eu, foi mais ou menos assim que eu vejo as minhas passagens assim. Sobre jogadores, muitos jogadores de vocês, que muitos esperavam, acabaram não vingando, não, de repente, talvez não por motivos do próprio jogador, mas talvez por outros fatores, que você até citou alguns ali, o cara, você, por exemplo, foi o cara que meteu o gol lá na arena e foi o último a ter a oportunidade. Você pode repetir a tua resposta sobre isso? Eu quis dizer é que o futebol, cara, hoje ele tá muito dinâmico. Então ele não tem tempo para você achar que você era muito bom na base e chegar no profissional e não ter que render ou não ter que mostrar. Assim, quando a gente sobe da base, por exemplo, a gente que subiu sendo campeão brasileiro, a gente subiu com uma certa moral. Mas se tu não mostrar no dia a dia que você tem condição de jogar, não adianta. A base já passou e aí tu tem que mostrar ali que tu tem condição de jogar. Como você mesmo citou, às vezes a culpa não é nem do cara. O que eu quis dizer é que, tipo assim, como a gente é muito novo, quando a gente sobe pro profissional, a gente é muito novo, então a gente cria uma expectativa muito grande de jogar logo. Assim, o cara quer jogar logo. A gente não tem a maturidade de entender que o time lá de cima já está montado, que os caras já estão encaixados, que tu tem que conquistar teu espaço todo dia. Não, a gente já quer subir jogando. Então, a gente começa a acreditar em qualquer coisa que o pessoal fala. Assim, você tem que jogar no lugar de fulano, você tem que jogar no lugar de ciclano. E tu tá vendo que no dia a dia tu tá treinando bem, não tá tendo a chance, tu não tem a mentalidade de entender que aquele time ali já tá montado há um tempinho, que tu tem que conquistar o teu espaço. Aí a gente começa a acreditar e aí chega no treino, começa a estar desanimado e quando vai ver, aí já passou. Aí tem gente que tava na base que sobe, que já sobe te atropelando, tu vai perdendo espaço, porque hoje em dia, com o cara tem 23, 24 anos e o nego já tá considerando o cara velho, mano, hoje em dia. Hoje em dia o cara já tá velho pra. Aí quem sobe da base com 20, 21, assim, que treina um pouco melhor que o cara, aí já sobe jogando, aí a cabeça do cara já fica meio maluca assim. Quando vai ver, é o que tu falou, o cara era destaque na base e sumiu. Então, o futebol hoje em dia É, tem muita gente que não sabe as coisas que passa por trás do futebol. você prefere Você prefere jogar onde? Na lateral? Você prefere jogar mais avançado? E, de repente, a tua preferência não é onde você rende mais. E onde você acha que rende mais? Eu acho que eu rendo melhor na lateral. Assim, eu prefiro jogar na linha da frente, mas na lateral é porque eu jogo de frente, entendeu? Eu gosto de jogar de lateral porque eu jogo de frente o tempo todo. Às vezes de ponta eu jogo um pouco de costa, assim. Na base eu rendia muito, muito de costa, assim. Só que no profissional as coisas é um pouco diferente. Às vezes o cara prefere um ponta mais rápido, às vezes o cara prefere um ponta mais forte. Então, assim, de lateral, eu, eu tinha muito preconceito, assim, de jogar na lateral. Não, porque eu não, eu tenho que fazer gol, eu tenho que fazer isso, aquilo. Hoje em dia não, hoje em dia minha cabeça é mais tranquila em relação a isso. Eu prefiro mais a lateral. E em relação à tua mudança de área, você foi para a Ponte, com todo respeito à Ponte Preta, mas é uma pressão um pouco diferente da pressão do Botafogo. Ano passado, tu viveu, de repente, aqui um momento de muita pressão, galera cobrando muito, Botafogo na zona de rebaixamento. Muitos falavam de Botafogo SA, que não pode cair, que não sei o quê. Acabou botando uma pressão muito grande em vocês. Como é que tá a tua adaptação na Ponte? Como é que tu tá se sentindo lá? Como é que foi tua chegada? Tá feliz? Tá gostando? Fala um pouquinho. Na verdade, a gente se engana nisso de achar que a pressão lá não é a mesma que aqui. De repente é até pior, porque vocês devem estar acompanhando que a gente não está numa situação muito boa. Tá, Então, esse tempo eu vi lá que a pressão lá é igual, cara. Não tem essa
Porque lá o pessoal é muito apaixonado. A torcida é apaixonada mesmo. Então, foi uma pressão, assim, que o Botafogo ano passado foi muita pressão. Eu, particularmente, que comecei a ter a sequência e já começou. Logo assim que eu tive a sequência, já começou a pressão. Então, tinha jogo assim, um jogo ou outro que o cara acaba sentindo um pouco, né? Só que conforme eu fui jogando, eu fui ficando mais tranquilo. Fui vendo que aquilo ali era normal e lá na Ponte Preta teve esse caso aí que a gente está passando, mas em relação à pressão eu fiquei bastante tranquilo, porque isso faz parte do futebol. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, às vezes o time joga duas, três partidas mal, só que se ganha duas, três também, daqui a pouco tá lá em cima na tabela, então a adaptação foi a melhor possível. Foi até porque é Rio de Janeiro, Campinas, então não tem muito que se adaptar assim, é um bicho de sete cabeças, não. Fiquei bastante tranquilo em relação à pressão, em relação a jogar. Então, acho que já estou bastante adaptado, o pessoal também recebeu super bem. É um time que foi formado muita gente nova, então a gente foi se conhecendo ao longo da pré-temporada e hoje em dia eu tenho uma relação boa com eles. A gente tem se conhecido bem. Se eu, São duas vertentes aí, você pode me corrigir se eu estiver errado. Você não começou jogando nas duas vitórias da Ponte Preta, acho que nem na da Copa do Brasil também, mas nos últimos jogos você vem atuando como titular, né? Na disputa ali com o Guilherme Lazzaroni, se eu não me engano. Isso. Então você tem atuado como titular. Queria que tu falasse um pouco disso, né? Eu acho que você iniciando acho que você ainda não venceu, se eu estou enganado. Mas você está numa sequência, você está numa crescente bacana, né? Nas duas vitórias eu não joguei, não. Eu fiquei no banco, mas teve o empate contra a Ferroviária, que eu entrei no segundo tempo, e a nossa classificação na Copa do Brasil contra o Vila Nova, que a gente ganhou nos pênaltis. Eu comecei a titular essa. E nessa reta final, assim, até a pandemia que teve, eu tive uma sequência boa, assim, tive uma sequência legal e acabou que teve essa epidemia e teve uma pausa, mas eu acredito que quando a gente voltar, assim, ficar com a cabeça boa, já vai ter passado esse susto aí que a gente está vivendo, então acredito que tem grande chance, sim, de brigar pela posição. A galera tá fazendo um apelo forte aí pra tu tirar o boné, cara. Não vou tirar, não vou tirar. Impossível. Não Os vou caras estão tirar, desesperados aí fazendo pra tu tirar o mas boné, tira o boné. é trairagem. É porque o Bochecha tá de trairagem, que eu dei uma pintada no cabelo, então ele tá querendo me expor aí, mas eu não vou dar essa brecha pra ele. Não vou dar essa brecha pra ele. Já estamos na reta final aí da nossa live. Acho que é meio lógico falar que o técnico que você mais gostou de trabalhar foi o Barroca, né? Ele pegou o teu melhor momento, tanto na base, até também no profissional. Só que queria que você desse a tua opinião em relação ao Barroca. O que faltou para ele poder dar certo nesse período que ele passou no Botafogo? Acabou que ele foi demitido precocemente. O que você acha que deu errado ali? O que faltou para ele ter uma sequência maior e, quem sabe, permanecer no comando? Sem dúvida, assim, ele foi um dos caras que eu mais gostei de trabalhar no Botafogo, mas teve outros também. O próprio Adriano, que foi o que me aprovou lá. Tem pessoas que não foram treinadores assim, mas eu tenho muita gratidão, que foram preparadores físicos, o Fabão mesmo, acho que ele está até na live aí. Foram pessoas que me ajudaram muito, porque na época que eu cheguei no Botafogo, um cara da comunidade, então na época tinha muito preconceito em relação a isso, de achar que o cara é favelado, que o cara vai tumultuar o ambiente, e eu sempre procurei ser mais tranquilo, mesmo sendo morador de comunidade assim, eu sempre procurei ser mais tranquilo, mais na minha. Não saía muito pra rua. Eu tinha uma boca de fumo do lado de casa e, cara, às vezes tinha tudo para dar errado, então eu procurava não sair. Então, queria ressaltar isso, que foram pessoas que me ajudaram, né, nessa situação de morar em comunidade, mas me dava conselho. Teve o Mauricinho também, que no Botafogo me deu muito conselho, me ajudou muito.
Mas o Barroca foi, como você falou, ele me pegou assim numa das melhores fases assim que eu tava no Botafogo, me ajudou, subiu pro profissional e me chamou de volta. Então, ele começou muito bem também. Começamos o campeonato muito bem e eu acho que foi como eu falei, às vezes o time dá uma oscilada e eu acho que não foi muito assim culpa dele. A gente trabalhava, a gente treinava, tinha a questão dele gostar muito de ficar com a bola. Então, acho que foi mais oscilação do time por ter começado muito bem. Talvez nem nós mesmos esperávamos começar tão bem o campeonato do jeito que começamos. E aí demos uma oscilada e a gente sabe como é o futebol, né? Acaba sobrando pro treinador, mas às vezes o cara não é o culpado, né? É o 100% culpado. Às vezes a culpa é nossa, do jogador, às vezes tem coisa por trás, então acaba sobrando para ele, mas eu não vejo aquele momento ali ele 100% culpado assim, entendeu? Mas acaba sobrando pro treinador que a gente sabe como é o futebol aqui no Brasil.